Bom dia, esse aqui é mais um vídeo do canal Quase Morto. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre animes antigos e animes clássicos e toda a discussão que tem em torno disso, que é algo muito comum e muito antigo já na internet e que não, obviamente, se limita apenas a animes. Sempre tem discussões sobre o novo ou o velho ser melhor que o respectivo, então é algo muito comum, mas que eu decidi fazer vídeo sobre porque eu acho que eu nunca comentei tão a fundo sobre isso. E também porque eu acho que atualmente essa discussão está cada vez mais clara na mente das pessoas, que dificilmente tem resposta definitiva, até porque muita coisa muda. Mas resumindo, eu já vou começar dizendo que boa parte das pessoas que falam que animes antigos são melhores e que não existem mais animes bons são saudosistas ou se vão totalmente pela nostalgia. A maioria dessas pessoas cita animes que vêm da TV Manchete ou que foram os primeiros dublados aqui. Um bom exemplo disso é Saint Seiya, que foi um dos primeiros animes dublados, e ele, se você assistir atualmente, é horroroso. Não só por roteiro, mas como a própria animação. É um anime que você não consegue terminar de tão desastroso que ele é e tão repetitivo. Qualquer fã de Saint Seiya reconhece isso, menos os saudosistas. Porque, cara, animes antigos, no geral, eles eram muito mais limitados. Principalmente os animes que eram mais longos que nem Saint Seiya. Mas as pessoas tendem a achar que eles eram bons porque, na época, era o que tinha. Cria um sentimento de nostalgia, você cria uma afeição, uma proximidade com aquela obra que você consumiu na sua infância. E a maioria consumiu na infância. Então, Sensei, que era uma obra limitada, mas que era o que tinha na época, acabou sendo marcante porque nessa época, aqui no Brasil, se tinha pouquíssimas opções. E tanto que eu acho que Sensei é um clássico principalmente do Brasil. No Japão e até nos Estados Unidos ele é popular, Mas eu duvido muito que seja no mesmo nível daqui, porque algumas obras que, por causa da dublagem, acabaram se destacando bastante também. Outro exemplo disso é Yu Yu Hakusho. Ele é do Togashi e tudo mais, e atualmente aqui no Brasil eu acredito que ele seja melhor, não, é melhor e mais popular que Hunter x Hunter, sendo que em outros locais é totalmente o contrário, mas é por causa da dublagem. A dublagem de Yu Yu Hakusho é muito marcante e ela é muito nacionalizada, ela é muito dentro da nossa língua, ela é muito próxima da gente, então obviamente ela se tornaria marcante. Mas não é por isso que se torna bom, é por causa de boa parte do saudosismo. Óbvio que ao mesmo tempo que eu falo isso, eu não estou dizendo que não existem obras boas antigas, porque não é verdade. Mesmo que boa parte atualmente se torne clichê por causa da evolução, etc., existem obras que até hoje são inovadoras. Um bom exemplo disso é Ashita no Joy, que é uma obra de esporte, de boxe dos anos 70 e que até hoje é o melhor anime barra mangá de esporte já feito, é o mais diferente e ninguém conseguiu repetir o mesmo feito. Todos os animes de esporte seguem uma fórmula, mas é totalmente diferente de Ashita no Joy. Então, existem sim obras boas antigas. Então também não dá para usar o argumento de que por ser antiga é ruim, porque se tornou clichê, algo do tipo. Não. Tem como uma obra ser antiga e ela ser atemporal. Ashita no Joy, Harlock, Akagi no Ani, Utena, cara, tem várias obras. Versalhes no Bara também, então, tipo, tem muitas obras antigas que têm seu destaque e têm seu valor até mesmo hoje. Mas boa parte das obras que são usadas como exemplo de que animes antigos são superiores são as que se tornaram clichês e que só sobreviveram graças à nostalgia. Porra, cara, se Saint Seiya fosse lançado atualmente, com a mesma opção de animes que a gente tem atualmente, ele seria só mais um naquele meio, porque ele não tem um destaque em si. Ele tem no máximo a dublagem que faz você ser diferente, também tem a questão dos signos. Mas ainda assim, é algo que atualmente, muito provavelmente, não funcionaria do mesmo jeito que funcionou na época. Então, eu acho que a partir do ponto que animes antigos são melhores que animes atuais, não funciona porque esse é o argumento base. Mas aí também entramos em outro ponto. Tudo bem, obras antigas entraram no clichê atualmente, mas ao mesmo tempo existem obras que criaram os clichês, que criaram e que estabeleceram algo. Elas são revolucionárias, mas ao mesmo tempo, por causa da época, elas acabam também sendo prejudicadas. Então eu acho que é um contraponto que se contradiz por causa da própria época. O anime antigo é muito complicado e difícil dele ser tão facilmente consumível atualmente por causa da limitação de produção, etc. Até mesmo o mangá sofre disso, principalmente por parte do acesso. Óbvio que existem obras que acabam se sacando e fugindo um pouco disso, como por exemplo Ashita no Joy 2, que é muito bem produzido, só que ainda assim, são raras, são exceções à regra. Então eu entendo quem usa também isso como argumento para validar os animes atuais, porque de fato é verdade, as produções antigas eram muito limitadas. Só que pensem na atualidade. Nós temos uma grande opção de estúdios, temos grandes animadores, temos grandes diretores,
temos vários animes populares que popularizaram mais ainda a mídia, só que poucos animes bons surgem. Vamos pegar, por exemplo, 2020 e 2021. Nós tivemos Dorohedoro, de 2020, e agora em 2021 também tivemos Odd Taxi. São os únicos animes que eu consigo citar que são bons, sem que seja por opinião 100% pessoal ou 100% variável, que nem é com humor ou drama, por exemplo. Não, esses animes têm algo valor. Óbvio que tem gente que não gosta, mas ainda assim eles têm algum valor. Eu acho que são os dois únicos. Agora você pega o 2010, 2011, que já é de certa forma mais antigo. Porra, cara, tem muito anime bom. Obviamente não é antigo, mas na própria antiga década, numa década mais recente, as obras boas ainda existiam. O problema é a atualidade. Antigamente, menos animes saíram. Cara, não existia esse sistema de temporada. Eram no máximo uns 10 animes por temporada. E tipo, lá nos anos 90, 80 era 5, 6. Porque era muito complicado o processo da produção. Então, além disso, os animes eram mais longos. Eles não tinham cores pequenos. Então, obviamente, existiriam menos animes. E por existirem menos animes, a demanda era menor. E automaticamente a pressão é menor. Quanto menos pressão para um anime sair e menos objetividade, mais o resultado vai ser entregue. Atualmente, os animes novos, eles se tornam ruins ou se tornam enjoativos ou algo do tipo por causa do sistema de temporadas. São 30, 40, 50 animes por temporada e todos focados em 1 core e 20 core. E por isso é muito complicado de sair algo bom, porque você tem um tempo limite para entregar aquilo. Você tem que entregar um hype semanalmente para quem está acompanhando. Dificilmente isso aconteceria na antiguidade, exagero, né? Mas antigamente, porque o acesso era mais limitado, então as pessoas se contentavam um pouco. Tudo bem que existiam muitos animes ruins, mas era mais fácil de se criar uma obra que se destaque. E esse é o grande problema, para mim, o que grandemente define a discussão. Não existe um tempo melhor que o outro, mas é praticamente fato de que as coisas vão decaindo com o tempo por consequência do dinheiro. Animes e mangás são feitos visando o dinheiro. Animes e mangás não são cancelados e são estendidos pelo dinheiro. Animes e mangás que eram pra terminar em X arco e acabam tendo mais 500, 600 episódios é pelo dinheiro. E tudo isso estraga uma obra. Ter que ser objetivo no hype semanal dá uma pressão desnecessária. Você não consegue construir uma história que é um capítulo hype ou um episódio hype o tempo todo. Tem que ter esses momentos de transição e etc. Óbvio que isso não é desculpa pra ser uma merda, que nem tá sendo One Piece atualmente. Mas ainda assim, tem que ter mais naturalidade. E isso dificilmente vai ter porque os animes têm que ser mais diretos. Um core, você tem que entregar um episódio semanal, 12 no total, que dê hype e que faça uma pessoa continuar, senão ela dropa, porque tem outras opções para ela seguir. Então é muito mais complicado sair animes bons atualmente por esses fatores, porque a própria sociedade popularizou essas obras e os criadores, os produtores acabaram tendo em mente que isso é o necessário, você entregar mais, e mesmo que seja entregar menos ao mesmo tempo, é o que dá dinheiro, porque quanto mais objetivo, mais direto você tenta ser para entregar aquele conteúdo, menos tempo você tem para pensar nele, e por isso menos obras criativas vão saindo. Óbvio que também isso é fator de que clichês foram estabelecidos há muito tempo, então é praticamente impossível um inovador sair atualmente, mas ainda assim existe a possibilidade, existe como você criar um clichê, mas tentar inovar nele ou algo do tipo. Tem como você fazer isso, mas as pessoas não tentam, porque além dessa popularidade que existe de menos tempo para produzir as coisas, existe uma grande preguiça, porque foi criada uma fórmula de popularidade, uma forma de sucesso. Os animes antigos que saíram criaram as formas que atualmente são usadas e repetitivas por vários animes. Então não tem como sair algo novo justamente por causa dos animes antigos. Ou seja, os animes antigos, teoricamente, são o que criaram os animes bons da atualidade. Óbvio que não são todos clichês, mas ainda assim, são a maioria. A maioria se inspirou naqueles animes antigos, porque eles tiveram coragem de não se perderem só na mesma fórmula. Óbvio que na época era menos fórmulas que existiam, mas ainda assim é um destaque. Então, resumindo essa discussão patética, eu realmente não consigo chegar numa conclusão. Eu acho que eu prefiro animes atuais por causa de produção, por causa de consumo, porque é muito mais fácil você consumir uma obra com um destaque grande em animação, que nem nós temos atualmente, do que uma obra que é antiga, estática e coisa do tipo. Tudo bem que é culpa da época, mas ainda assim é natural você preferir. Então não tem problema nisso. Não tem problema em você preferir animes novos em relação a animes antigos. Mas eu também acho muito injusto chegar um cara e falar que todo anime antigo é ruim, porque todo é clichê. E também chegar um cara e falar que todo anime novo é ruim,
porque eles só copiam os animes antigos. Tipo, os dois lados usam o mesmo argumento e ambos os lados acabam se contradizendo, porque ambos os lados têm desvantagens de cada época, então não tem como definir. Esse é o ponto desse vídeo. Não escutam sobre animes clássicos não. Foda-se. Animes antigos e animes atuais, porque vocês não vão chegar em lugar nenhum, porque é uma discussão que não tem resposta. O tempo é variável e sim várias transformações que nós temos com o tempo e cada vez mais formas vão surgir e talvez novos criadores surjam para quebrar essas formas. A gente nunca sabe. A gente teve isso em alguns tempos porque, por exemplo, os animes de temporada não existiam até um certo tempo. O que era popular era fazerem animes longos e contínuos, mas foi morrendo porque alguém foi lá e teve essa coragem. Então, talvez exista alguém com essa coragem em algum momento para assim reviver mais essa ansiedade que a gente tem pra assistir um anime bom, porque é complicado ter isso, porque a esperança de existir algo bom em meio a tanta merda que só existe pra dinheiro realmente está morrendo, mas ainda assim, existe essa possibilidade que nem também pra qualquer época. Enfim, esse foi o vídeo, essa é a minha opinião, e é isso. Fui.